Ganhei o meu primeiro sketchbook da Copic oficial e eu vim mostrar pra vocês o processo do primeiro desenho que eu fiz nele. E vamos lá, que eu usei vários marcadores diferentes e queria mostrar o processo pra vocês. Esse sketchbook é da linha Copic Paper Selections e ele é quase um A5, só que quadradinho, como dá pra ver aí na imagem. Infelizmente ele só tem 30 folhas que eu vou usar rapidinho, mas o bom é que ele é próprio para marcador, né? Além disso, ele tem 157 de gramatura e foi fabricado no Japão. Mas enfim, bora começar o desenho, né? Eu já começo com um lápis vermelho ou lápis cópia ou mina colorida, né, no grafite, que é para ela se mesclar quando eu estiver utilizando os marcadores. E depois eu venho com essa grafite comum aí mesmo, cinza normal, de lápis, e começo a fazer uma linha bem fininha assim, bem de leve, para não misturar muito com os marcadores, porque às vezes isso acaba manchando, né? Eu fiz uma bonequinha genérica, como sempre, eu adoro desenhar rostinhos de mulheres, e comecei com o marcador da Leplume. A Copic me perdoe, mas eu ainda não tenho muitos marcadores da Copic. Eu tava experimentando esse Leplume aí pela primeira vez para desenhar oficialmente e ele é muito macio, velho. Eu ainda tenho muito o que melhorar com marcadores, mas minha técnica principal tá sendo essa, de preencher, né, os contornos e depois vir enchendo dentro com a pintura normal para poder mesclar direitinho e ser rápido. Eu ainda não sei como preencher direito áreas maiores, mas eu tô pegando o jeito. Então eu sempre venho fazendo esses contornos e preenchendo o mais rápido possível para poder o álcool dar tempo de se espalhar ali e não secar tão rápido. Esse papel ajuda muito, né, o papel do sketchbook, porque ele é próprio para marcador, então ele demora bem um pouquinho de absorver toda a tinta e ele é bem macio, então a pressão que eu coloco na pintura também faz diferença, justamente por causa da maciez do papel. Eu fiz questão de deixar esse take completo porque eu achei ele muito satisfatório, tanto de fazer, né, no papel macio com o Leplume, mas também de assistir, sabe? Dá uma satisfação muito gostosinha de ver funcionando ali. Então, se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal. Aqui eu já tenho alguns vídeos sobre pintura digital e também sobre sketchbook, então se você gosta desse tema, é só dar uma olhadinha aí no meu canal. Mas voltando pro desenho, se você perceber, às vezes fica uma parada meio suave assim demais, meio clarinho como se fosse falhas, justamente por causa da maciez do papel que eu tava falando agora há pouco, né? Eu venho também adicionando esses fiozinhos soltos que eu sinto que dá uma sensação de sutileza assim, sabe? De movimento também. E aí eu já comecei a testar o tom de pele. Eu testei ali na pontinha, mas eu tinha que conferir como tava ficando o papel atrás, por causa da curiosidade, né? E passou um pouquinho para a folha seguinte. Mas o que aconteceu aqui foi que eu fiz o desenho na folha de rosto. Então, é o mesmo papel, só que é um papel mais fino. Ele acaba deixando passar para trás, mas não é o sketchbook todo, é só uma folha que não deveria estar sendo utilizada para fazer a pintura com marcadores. Mas enfim, eu continuei o desenho. Eu escolhi entre os dois tons beges que eu tinha, o da Leplume, que é esse pincel bem macio. O outro que eu tenho é o da Cis, que eu vou usar mais pra frente, que ele é bem saturado. Já já eu mostro pra vocês. Mas eu fui seguindo aquela mesma técnica de fazer os contornos e depois ir preenchendo. Como eu preenchi muito rápido ali no fundo, ficou meio transparente, mas é uma coisa que pode ser consertada depois. Eu fiz um detalhezinho no fundo também e eu decidi colocar um laranja ali pra dar um tchan, sabe? Dar um pouquinho mais de vida no desenho. E é esse marcador da Bismarck, se eu não me engano, que ele é muito forte, ele é muito estourado. E eu já tenho ele há muitos anos, eu acho que eu tenho ele desde 2019, mais ou menos. E ele é ótimo. Aí, como vocês podem ver, eu já peguei o pincel da Cis. O pincel não, né? O marcador, pincel. E vim fazendo esses detalhes de sombra. Eu gosto muito de fazer uma sombra saturada, tanto nos desenhos digitais quanto no físico. Eu adoro saturação, e é isso, sabe? Faz uma vibrância pro desenho que é onde eu me encontro, assim, como se fosse algo mágico, sabe? Mas enfim, eu venho fazendo os contornos ali, onde eu acho que vai ter a sombra. Nada muito elaborado, sabe? Mas só pelo fato do papel ser tão macio, quando seca isso aí, vocês vão ver que vai ficar bem suave a transição de algumas partes.
Aqui eu peguei novamente o marcador roxinho da Le Plume e comecei a fazer as sombras. Dá pra perceber que eu tô trabalhando aqui em camadas, né? Então eu sempre deixo uma parte secar pra fazer a camada de cima. Isso ajuda a criar um efeito mais duro nas sombras, que é a parte que eu tô fazendo agora, né? No cabelo. Então, se você quiser algo mais mesclado, eu indico que antes do marcador secar 100%, você vá passando outras camadas, mas sem deixar secar. Aqui no caso, como eu queria algo mais forte, como eu falei, eu já vim com a parte roxa toda seca e depois eu vim passando o marcador para poder criar esse efeito. Seguindo a mesma lógica, eu já pego o tom de pele que eu estava utilizando e venho marcando mais ainda as partes que eu quero que sejam mais escuras. E vou alternando isso entre a parte do cabelo e a parte da pele, porque aí dá tempo de secar a parte de baixo e criar camadas cada vez mais escuras. E óbvio, né, que cada marcador, cada tom vai ter o seu limite aí de escurecimento, então é bom sempre você estar testando. Enfim, eu vim finalizando aqui a parte laranja, né? Não ficou tão mesclado quanto eu queria, porque eu fiz bem devagarzinho, mas eu acho que deu um efeito legal assim, até por causa do contraste da cor do roxo com o laranja, né, que são quase complementares aí. E quebrando todas as regras aqui, eu peguei marcadores à base d'água da Faber-Castell para poder fazer os olhos. Eu gostei muito desse efeitinho que dá. Infelizmente eu não tinha marcador à base de álcool nessa cor, mas foi uma experiência, sabe? Ah, uma coisa importante. Nessa parte que eu tô fazendo o lábio, por cima, né, do marcador à base de álcool, com o marcador à base d'água, é bom estar sempre seco, né? 100% seco, porque não se mistura muito bem e não é indicado você passar o marcador à base de álcool por cima do de água, porque pode borrar muito. Então, esses cuidados que eu tô tendo aí, apesar de ter misturado, não deu nenhum problema, mas é bom ficar ligado, sabe? Aqui, novamente, com o marcador à base de água, eu vim fazendo os detalhes do olho. Eu gosto muito dessa mistura de cores, né? Desse verdinho, assim, meio piscina, junto com o azul, que eu acho que fica bem massa. Ficou com um olhazinho meio creepy, mas eu vou ajeitar isso quando eu fizer a finalização. E eu comecei a fazer essa finalização com o marcador à base de álcool preto, mas já mudei para nanquim, que eu acho que ela dá um efeito mais delicado, assim, né? Essa que eu tô usando aí, ela tem a ponta chanfrada, então ela é muito legal para você fazer peso de linha, sabe? Mudar a espessura da linha, enquanto você está desenhando de uma forma bem natural. Eu sou apaixonada por essa caneta. Mas enfim, eu venho finalizando com ela e eu poderia ter até acrescentado alguns pontinhos de luz, mas optei por seguir só com os marcadores e canetinhas para não sair muito da temática, né? Uma coisa muito massa que eu gosto de fazer é adicionar esses fios soltos assim de cabelo, porque eu acho que deixa o desenho um pouco mais fluido, sabe? Eu acho muito legal. E aí eu finalizo com esses detalhes, né, de fluidez assim no cabelo. E se você gostou do desenho e do processo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de seguir lá no Instagram, gente, que eu tô sempre ativa. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau!